Bem, pessoal, chegamos à semana 4. Nessa semana nós iremos estudar as estruturas de desvios condicionais. Objetivos específicos dessa semana é entender como elaborar programas com tomada de decisão e construir programa com as principais estruturas de decisão. Essas instruções de desvios condicionais, elas também são chamadas de estrutura de decisão ou estrutura de controle condicional do fluxo de execução. Elas são chamadas assim porque permitem implementar tomadas de decisão nos programas. Até agora, nossos programas, eles tinham a implementação puramente sequencial. Foi o que nós vimos na semana passada, né? Em que uma instrução é executada após a outra. Mas essa estrutura sequencial, ela não é suficiente para resolver todos os problemas. Existem casos em que nós precisamos alterar o fluxo sequencial do programa para resolver um problema em particular. E aí, neste caso, nós vamos permitir que o programa escolha executar diferentes sequências de instruções, tomando um curso de execução apropriado, ou seja, ele vai escolher qual comando executar. Por exemplo, na aula passada nós vimos esse programa, que calcula a média aritmética para 4 notas. Então, ele é um programa sequencial. No primeiro passo, ele pede a nota 1, no segundo passo, a nota 2, no terceiro passo, ele pede que digite a nota 3, no quarto, a nota 4. No quinto passo, ele calcula a média, e no sexto passo, ele exibe a média. Então, entrada, processamento e saída. Mas, se de repente nós quiséssemos saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, neste caso, além de calcular a média, nós teríamos aqui uma tomada de decisão, certo? Baseado no valor dessa média, se ele for maior ou igual a 7, o programa vai dizer que o aluno está aprovado. Caso contrário, ele vai dizer que está reprovado. Para este caso, o Python ele fornece o seguinte comando, que nós chamamos de estrutura de decisão composta. Então, nós temos aqui, se média for maior ou igual a 7, vai imprimir aprovado. Se não, reprovado. Então, isso aqui é uma estrutura de decisão, certo? Você tem um comando se e uma condição booleana, vou já explicar esse termo booleano, certo? Mas essa condição ela tem que me retornar um valor verdadeiro ou falso. Se essa expressão resultar num valor verdadeiro, vai ser executado esse comando. Se não, vai ser executado este comando. Então, vamos pegar essa estrutura de decisão aqui e colocar no nosso programa anterior. Pronto. Dessa forma, já está resolvido o nosso problema, porque aqui ele calcula a média aritmética, certo? Imprime a média e testa, e toma uma decisão em relação ao valor dessa média, né? Ele calcula a média e se média maior ou igual a 7, ele fala que está, ele imprime que está aprovado, se não, imprime que está reprovado. Essa estrutura que acabamos de ver, ela é chamada de estrutura de decisão composta, certo? Então, a sintaxe dela é da seguinte forma. Eu tenho a palavra reservada if, e aí eu tenho uma condição. E aí, se essa condição for verdadeira, são executados o bloco de comandos 1. Isso aqui pode ser uma ou várias instruções, certo? Se não for verdadeira, se essa condição aqui for falsa, ele vai executar o segundo bloco de comandos, que também pode ser um ou vários comandos. Esse bloco de comandos também é chamado de corpo da instrução, certo? Que é composto por um ou vários comandos. Então, aqui é um fluxograma da execução dessa estrutura de decisão composta, né? Então, segue o fluxo normal de execução e ele encontra uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vem, executa esses comandos aqui desse bloco e aí depois segue o curso normal. Se a condição for falsa,
ele não vem para cá, ele desvia o fluxo de execução para cá, certo? Vai para o segundo bloco de comandos e aí segue a execução normal. Mas essa condição, ela tem que me retornar sempre algo do tipo verdadeiro ou falso, certo? E como formar essas condições? No Python, nós temos um tipo específico para isso, né? Que retorna verdadeiro ou falso. Nós temos o tipo booleano, que ele é composto por dois valores, verdadeiro ou falso. Podemos verificá-lo aqui na nossa IDLE através do comando type. Type true, ele disse que é dessa classe, a classe booleano. Ela só assume dois valores, verdadeiro ou falso. Falso, também da classe booleana. Como foi falado em aulas anteriores, o tipo true e false é diferente. Esses tipos, na verdade, não existem, porque foi falado que o Python é sensível ao caso, então é com true com T maiúsculo e false com F maiúsculo. Então, se você colocar com tudo em minúsculo, ele não vai reconhecer. Também, se você colocar, ele vai pensar que é uma string. Então, aqui, se você colocar true com tudo minúsculo, ele nem fica como uma palavra reservada. Ele vai procurar por esse identificador, vai dar um name erro. E se você colocar assim, ele vai dizer que é uma string, certo? Então, essas condições que nós vamos colocar aqui no nosso comando, elas são formadas através de expressões booleanas, que podem ser simples ou compostas. O que é uma expressão booleana? É uma expressão que resulta em um valor booleano, como esse, verdadeiro ou falso. E nós utilizamos os operadores relacionais, ou operadores de comparação, para construí-las, que são esses aqui. Então, x igual a y. Essa expressão aqui, booleana, ela vai me retornar verdadeiro quando x for igual a y. E aqui nós devemos ter o cuidado para não confundir com o operador de atribuição, que é o igual. Então, a igualdade é dois sinais de igual, igual, igual. E o operador de atribuição é apenas um sinal de igual. Por exemplo, aqui o que eu fiz, x recebe 10 e y recebe 20. O igual aqui é o operador de atribuição e não de igualdade. O de igualdade seria assim, x é igual a y. Ele vai dizer que é falso. Mas se de repente eu coloco que x recebe 10 também. E aí eu testo novamente, certo? Se x é igual a y. Agora ele vai dizer que sim, que é verdade. Os outros operadores são diferente, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Esses aqui são os operadores relacionais. Por exemplo, x é diferente de y, falso. Se de repente eu colocar x igual a 30, essa expressão booleana me retorna verdadeiro, porque x é maior do que y. X é 30 e o y é 10. E x menor ou igual y menor ou igual a x? Sim, porque y é 10 menor ou igual a 30. Além dos operadores relacionais, nós também temos os operadores lógicos. Esses operadores lógicos, eles servem para construir expressões booleanas compostas, que são compostas por duas ou mais expressões booleanas, que utilizam os operadores relacionais. Então, eles são o conectivo lógico de conjunção, disjunção e negação. O de conjunção é o i, representado por AND, e ele é verdadeiro, vai resultar um valor verdadeiro se a expressão P e a expressão Q forem ambas verdadeiras. Na disjunção, expressada aqui pelo conectivo OR,
essa condição aqui, essa expressão vai ser verdadeira se pelo menos um dessas expressões, se pelo menos P ou Q for verdadeira. E a negação, ela nega o valor da expressão. Se for verdadeira, vai ser falsa. Se for falsa, vai ser verdadeira. Certo? Então, aqui um exemplo. Se x for maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 10. No passo anterior, eu fiz que x recebe 3. Então, neste caso, 3 está entre 1 e 10. Né? E neste outro caso, nós temos que código recebe 2, uma expressão booleana composta com 3 expressões relacionais, né? Então, código igual a 1, ou código igual a 2, ou código igual a 3. Essa aqui é verdade, porque código igual a 2 dá verdade. Falsidade ou verdade, ou falsidade dá verdade. Se tiver pelo menos uma verdade, toda a expressão dá verdadeiro. Além disso, nós podemos colocar também qualquer expressão para compor a nossa expressão aritmética, qualquer expressão matemática. E como é que o Python vai avaliar? Ele sempre avalia os operadores lógicos por último. Então aqui tem a tabela de precedência de operadores. Ele sempre vai analisar primeiro os operadores aritméticos, sendo que o primeiro deles é o de exponenciação, depois os de multiplicação, depois os de adição, aí depois vem os de relacional. Por exemplo, aqui nessa expressão x vezes 5 maior ou igual a 10 e y menos 6 menor ou igual a 20. Primeiro ele vai fazer essa conta aqui. O resultado ele vai comparar se é maior ou igual a 10. Depois ele faz essa conta aqui, compara se é menor ou igual a 20. E por último é que ele faz o valor daqui e o valor daqui. O uso do parênteses é opcional, certo? Você pode colocar também aqui para descrever a precedência, né? Lembrando que os parênteses eles alteram a precedência dos operadores. Mas é uma boa prática de programação em Python deixarmos mesmo sem parênteses. Por exemplo, nessa expressão, para x igual a 10 e y igual a 10, o valor dessa expressão é verdadeiro, true. Como seria a análise dessa expressão? Para x igual a 10 e y igual a 10. No valor de x você coloca 10 e no valor de y você também coloca 10. E aí você vai analisar primeiro os operadores aritméticos. 5 vezes 10, 50. 10 menos 6, 4. E aí você vem 50 maior ou igual a 10, verdadeiro. 4 menor ou igual a 20, verdadeiro. Por último, o end, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Uma outra estrutura de decisão é a que nós chamamos de estrutura de decisão simples. É outra forma do comando if, no qual o else é omitido, certo? Neste caso, quando a condição for verdadeira, os comandos são executados. Caso contrário, o fluxo normal da execução continua na primeira instrução depois do if. Por exemplo, aqui, eu tenho uma condição, se ela for verdadeira, segue os comandos do bloco do if, né? Mas se ela for falsa, ela segue direto. Por exemplo, aqui, x igual a menos 10. Então, se x for menor ou igual a 0, aí ele vai imprimir. Nesse caso é verdade, porque menos 10 é menor do que 0. Então, ele vai imprimir o número é negativo, né? O número menos 10 é negativo. E aí termina e executa aqui. Isso é sempre impresso. Então, esse segundo passo aqui, ele sempre vai ser executado, independente do valor aqui da expressão. Se de repente aqui x fosse 10, fosse positivo, aí ele ia perguntar x menor do que 0? Não. Aí ele seguiu o curso normal, que seria essa próxima instrução. Por exemplo, aqui naquele nosso exemplo do cálculo da média, se a gente quisesse parabenizar o aluno que tivesse nota maior ou igual a 8, então nós usaríamos essa estrutura de decisão simples, certo? Sem o else. Então segue o fluxo normal aqui, ele calcula a média, depois ele faz a estrutura de decisão composta, que é if else, certo? Se média maior ou igual a 7, aprovado, se não, reprovado. E aí
quando termina esse bloco aqui, ele passa para a próxima instrução, que é uma estrutura de decisão simples. Então, se média for maior ou igual a 8, ele vai imprimir parabéns. Você tirou nota acima da média. E aí termina. Se tivesse outra instrução aqui, ele ia executar normalmente. Eu também posso aninhar, colocar um condicional dentro do outro. Isso é o que nós chamamos de estrutura de decisão aninhada. A estrutura de decisão aninhada nada mais é do que um comando if, else, dentro de outro, certo? Então, se condição 1, eu faço comando 1, se não, aí eu tenho outra condição. Se não, se, condição 2, comando 2, se não, comando 3. Como que isso aqui funciona? Eu coloquei aqui um fluxograma para exemplificar. Então, na condição 1, se ela for verdadeira, as instruções dentro desse primeiro if aqui, dessa condição, os comandos 1 vão ser executados. Depois disso, não executa mais nada. Então, ele vem direto e segue o fluxo normal do programa. Ele vai executar a primeira instrução depois desse bloco todo. Primeira instrução que está por aqui, assim. Mas, se ela for falsa, ele entra aqui em outra condição. Se for falsa, ele verifica a condição 2, se é verdadeira ou falsa. Se a condição 2 for verdadeira, aí ele vai executar esses comandos aqui, comandos 2. Então, esses comandos aqui, eles só são executados quando essa condição aqui é falsa e essa é verdadeira. Quando essa é falsa e essa aqui for verdadeira. Então, esses comandos aqui são executados. E aí ele sai do fluxo de execução e vai para a primeira instrução aqui após o if. Há um desvio, né? É um desvio condicional. Ele não vai executar essa daqui. E se ela for falsa, se essa segunda condição for falsa, aí ele vai executar os comandos 3. E aí ele termina e segue o fluxo normal de execução. Então, veja, essas condições aqui, elas são mutuamente exclusivas. Elas jamais vão ser executadas ao mesmo tempo. Ou eu executo comandos 1, ou comandos 2, ou comandos 3. É fácil ver que esses comandos 3, quando é que eles vão ser executados? Sempre que essas duas condições falharem. Porque ele veio, nessa primeira condição, ele veio para o ramo do se não. E para essa segunda condição, ele também veio para o ramo do se não. Então, quando elas duas forem falsas, ele vai ser executado. De maneira análoga, podemos perceber que comandos 2 vai ser executado quando essa for verdadeira e essa for falsa, já que ele veio aqui do else. E esse aqui vai ser executado sempre que essa for verdadeira. Aqui um exemplo, voltando ao nosso exemplo da média, nós reformulamos aqui para ele atender a essa estrutura de decisão aninhada, né? Então, o programa que calcula a média aritmética de 4 notas bimestrais, e ele deverá exibir a mensagem aprovado por média, recuperação ou reprovado, de acordo com as regras em relação à média. De 7 a 10, ele é aprovado por média. De 4 a 6,9, ele está de recuperação. E de 0 a 3,9 é reprovação, certo? Então, observe aqui, eu tenho notas de 0 a 10. Nesse intervalo fechado de 0 e aberto aqui em 4, ele está reprovado. No intervalo fechado aqui em 4 até 7, ele está de recuperação. E de 7 para cima, de 7 a 10, ele está aprovado. Então, é fácil ver que aqui nós podemos utilizar as seguintes condições. Se a média for menor que 4, ele está reprovado. Se ela tiver entre 4 e 7, ele está de recuperação. E se ela for maior que 7, ele está aprovado. Então, aqui um exemplo de solução usando os ifs aninhados. Aqui a entrada de dado das 4 notas,
o cálculo da média, e aí ele vai exibir a média e vai perguntar: média menor ou igual a 4? Ele vai dizer reprovado. Se não for menor ou igual a 4, é a negação dessa condição. Qual é a negação do menor? Se não for menor do que 4, é porque é maior ou igual. Então, é menor do que 4? Não. Se não for, pode ser maior ou igual. Se média for maior ou igual a 4 e média menor do que 7, então não é igual a 7, porque 7 já seria aprovado. Seria entre 4 e 7. Ele está de recuperação. Se não, é porque ela não é nem menor do que 4 e nem está nesse intervalo entre 4 e 7. Então, é porque é maior do que 7. Então, ele está aprovado. Você pode ter aqui vários níveis de alinhamento, certo? Ter 1, 2, 3 ou 4 if, else, ou mais if, else dentro do outro. Mas esse estilo de programação, ele fica esteticamente ruim. Então, é uma boa prática de programação em Python você utilizar o else-if, né? Que ele substitui um par de else-if, de forma que o código fica mais legível. Então, eu tenho aqui a mesma solução, são equivalentes, só que aqui eu estou usando if, else, e aqui eu estou usando o else-if, certo? Eu estou substituindo esse par de else-if por esse else-if. Esse código é mais fácil de entender. Vamos ver aqui no Python a execução desses programas. Por exemplo, aqui o da média, né? É um programa puramente sequencial, então ele não vai desviar aqui nenhum fluxo. Então, vamos rodar. Aí ele pede a nota 1. 3, 4, 5, 6. Poxa, tirou 4,5. Eu sei que ele está reprovado, mas seria bom que mandasse uma mensagem, né? Se ele está reprovado ou aprovado. Aí voltamos no nosso código, colocamos a estrutura de decisão, que ele vai testar a média, né? Se a média for maior do que 7, aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. Compila, roda. E aqui vamos digitar 8, 7, 5, 6, reprovado. Veja que o que ele fez? Pegou as 4 notas, calculou a média, deu 6. Ele imprimiu, a média é 6. Aí ele testa. 6 é maior do que 7? Não, é menor. Então, ele pula esse passo, né? Ele desvia o fluxo de execução, vem para esse. Então, ele imprime a média, e aqui o teste deu false, ele vem para cá, reprovado. Agora, iremos considerar o caso da recuperação. Então, vamos colocar aqui a estrutura de decisão aninhada, certo? Se média menor ou igual a 4, reprovado. Se não, se tiver entre 4 e 7, recuperação. Se não, aprovado. Vamos rodar. Digite a nota 1, 4, 6, 8, 7. Pronto. A média é 6,25, ele está de recuperação. Observe que eu posso colocar mais de uma instrução dentro do corpo do if ou do else, certo? Então, aqui eu coloquei 2 instruções. Se a média for menor do que 4, ele vai imprimir essas 2 instruções e vai embora. E segue, certo? Então, aqui, tirou 4, 3, 2, 1. Está reprovada. E aí, ele imprime também até o próximo ano. Essas 2 aqui, ele não imprime porque a decisão se, ela é mutuamente exclusiva, né? Só vai fazer esse. Se não fosse verdade, é que ela iria entrar aqui para ver qual desses aqui executar. Uma questão importante para vocês se atentarem é que a questão dos 2 pontos, ele é obrigatório, certo? Se você não colocar esses 2 pontos, o programa vai dar um erro, né? Se você tirar, por exemplo, aqui, vai dar um erro, ele não vai conseguir executar. Ele vai dar um erro de sintaxe, dizer que a sintaxe não é válida. Então, você vai ter que consertar, né, para poder rodar.
Outra coisa é que esses blocos aqui, eles têm uma indentação própria, certo? Se você colocar, por exemplo, assim, né, no mesmo nível aqui do if, isso não está, para o Python, não está dizendo que aqui é um comando interno a esse if. Então vai dar um erro também. Se você tentar executar, ele também vai dar um erro de indentação de bloco, né? Porque depois do if, ele espera um bloco indentado. Então, como dizer que está dentro do if? Como indentar? Indentar são esses espaços, né? Você só precisa dar um tab, e aí você consertou a indentação e vai rodar normalmente, ok? E finalmente, nós podemos também diminuir essa estrutura aqui para ela ficar mais fácil de ler o programa, utilizando o if, certo? E aí você tem uma estrutura mais clara, certo? Você corrige aqui a indentação. Então, esses dois estão dentro desse, esse está dentro desse, e esse comando está dentro desse. E aí você executa e vai dar a mesma coisa. São códigos equivalentes, certo? Por exemplo, 4, 3, 2, 1. Reprovado. 2,5. Como referência para essa unidade, vocês podem estudar o capítulo 6, Decisão e Seleção do livro interativo. E próxima aula, iremos ver os comandos de repetição, certo? E o conteúdo programado da semana 5, sua estrutura de repetição condicional automática e os acumuladores somatório e produtório. Então, bons estudos e até a próxima semana.